integrantes do Seminário Trabalho Seguro. Esse seminário está sendo organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, por meio de sua Escola Judicial, em parceria com a Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Lembro aos presentes que o registro de frequência em quaisquer das atividades desse evento será efetuado mediante o preenchimento de forma legível deste impresso intitulado Ficha de Frequência, o qual, depois de preenchido e devidamente assinado, deverá ser depositado em uma das urnas destinadas para este fim ali, na entrada do auditório. Para dar continuidade a este evento, convido a excelentíssima Procuradora do Trabalho, doutora Márcia Cristina Camei Lopes Aliaga, para mediar o painel Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, Nexo Causal e Nexo Epidemiológico. Atendendo ao nosso convite para exporem suas ideias sobre o tema sugerido, temos o prazer de chamar à mesa Dr. Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, doutora Maria Maeno, e o doutor Roberto Carlos Ruiz. Dr. Paulo Rogério Albuquerque Oliveira, que abordará o tema Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, NTEP, Novos Referenciais de Saúde do Trabalhador, é pós-doutorando da Escola Nacional de Saúde Pública, doutor em Ciências da Saúde, mestre em Prevenção e Proteção de Riscos Laborais pela Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha, engenheiro mecânico e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Doutora Maria Maeno, que abordará o tema Adoecimento, Nexo Causal e Nexo Técnico Epidemiológico, é médica, mestre em Saúde Pública pela USP. Atualmente é pesquisadora responsável pelo grupo temático Organização do Trabalho e Adoecimento da Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Dr. Roberto Carlos Ruiz, que abordará o tema Nexo Técnico Epidemiológico e a perícia do INSS, também é médico e mestre pela Universidade Estadual de Campinas, tem experiência na área da saúde coletiva, com ênfase em saúde pública, atuando principalmente nos seguintes temas: medicina do trabalho e lesões por esforços repetitivos, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, LER e DORT. Com a palavra a doutora Márcia Cristina Camei Lopes Aliaga, Procuradora do Trabalho. Bom dia a todos, senhoras e senhores magistrados, meus colegas procuradores do trabalho, integrantes do Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador do Estado de Santa Catarina, servidores aqui presentes. Muito nos honra, a presença de todos. E também é uma grande alegria receber essas 3 pessoas que integram a mesa, pessoas que, pelo seu passado profissional e pessoal mesmo, estão sempre envolvidos, tanto sob o aspecto técnico, como sob o aspecto voluntário, mesmo na defesa da saúde dos trabalhadores, de forma que eu não vou me permitir me alongar aqui nas apresentações, e passo já rapidamente a palavra para o engenheiro Paulo Rogério, com a certeza de que nós vamos ter aqui uma manhã muito profícua de debates, ao final, como já foi demonstrado, nós tivemos um aperitivo ontem, ao final da tarde. Então, com a palavra, o engenheiro Paulo Rogério. Pode, não, sem problema. Sem fio, tem? Tem microfone sem fio? Som. É que eu fico nervoso, que eu vou ficar sentado aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como é que eu faço para passar o... Ai, meu Deus. Para frente, para trás, para frente, para trás. Ai, meu Deus. Ui. Eu aponto para onde? Faça aqui, por favor. Pode passar aí, por favor. Passa a próxima enquanto eu vou ganhando tempo aqui.
Só porque eu estou nervoso, tem essa plateia importantíssima aqui, eu estou suando aqui por dentro. Opa, agora passou muito. Agora passou. Eu aperto onde? Me dá uma aulinha aqui. Para frente, para trás. Obrigado. Obrigado. Pessoal, uma historinha para a gente começar aqui, né? Um lugar tão distante, Fafaroê aqui. Um mar muito bonito, os pescadores pescando, aquela coisa, né? E os peixes que vinham nessa pescaria eram só peixes grandes. Como se não houvesse peixe pequeno naquele grande mar. E a gente... Tem algo errado nessa coisa aqui, não tem? Um marzão desse, só tem peixe grande. Né? O que isso tem a ver com o NTEP, pessoal? NTEP, peixe e rede. Peixe grande, peixe pequeno. Ao longo da palestra aqui, essas respostas elas vão surgir naturalmente, eu espero. Né? Saúde do trabalhador é uma matéria que, a partir de 88, ela essencialmente é uma matéria sanitária. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A luzinha aqui, não é isso? Ela deixou de ser matéria trabalhista. Isso é um ponto que normalmente causa espécie, porque a essência do direito é direito sanitário, porque é saúde do trabalhador. Estamos falando de direito sanitário. O ordenamento jurídico, a partir de 88, coloca a Lei 8080 como norma-mãe, norma mestre, que organiza a estrutura de saúde no Brasil, e dentre elas, a saúde do trabalhador. Né? Previdenciário, tributário, ambiental, penal, civil, trabalhista. Esse é o pilar, são os pilares que compõem a saúde do trabalhador da perspectiva constitucional. O NTEP, ele tem, que o nexo técnico epidemiológico previdenciário, que a gente vai discutir aqui, ele tem transversalidade nesse ramo do direito aqui. Ó. Ambiente de trabalho, direito ambiental, visão coletiva, visão sanitária, a saúde do trabalhador na perspectiva previdenciária, direito penal, expor a risco é crime, lesão corporal é crime, direitos indenizatórios, né? Direitos civis, repercussão trabalhista, insalubridade, FGTS, né? E tributário. Todos pagam a conta para alguns adoecerem. Então, o NTEP termina mexendo com essas áreas todas, né? Vamos lá. Como é que funciona hoje? A empresa informa, mediante Guia de Recolhimento de Informação à Previdência, GFIP. Agora, esse semestre ainda, teremos a E-Social, que é a unificação de todos esses formulários eletrônicos federais. Né? Essa informação cai no Cadastro Nacional de Informações Sociais, e o INSS, por força da Lei Complementar 102, tem a obrigação de conceder o benefício com base nas informações prestadas, que a priori são verdadeiras. Parte do pressuposto que a informação prestada é verdadeira. Com isso, a gente desburocratiza e a empresa faz o seu papel social de empregar o trabalhador, de informar os dados de obrigação acessória tributária, obrigações principais, e obrigações outras, cíveis, previdenciárias, ambientais. Tudo isso está no Cadastro Nacional de Informações Sociais. É um grande instrumento para a magistratura e para o Ministério Público operar em cima do Cadastro Nacional de Informações Sociais. O fluxo acontece todo mês, tá, pessoal? Todo mês a empresa informa a lista de empregados, todos os dados relativos a essa lista de empregados, se houve ou não recolhimento do FGTS, se houve ou não recolhimento da Previdência Social, se há ou não exposição a fator de risco, se tem ou não afastamento do trabalho naquele mês, se tem ou não licença maternidade, enfim, todo o conjunto de informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, ambientais, são migradas via magnética, todo mês, para o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O INSS, como órgão executivo, do Poder Executivo, simplesmente executa. A empresa informou que não tem fator de risco. A empresa informou que não paga tributo porque não tem fator de risco. A empresa informou que não tem hora extra. A empresa informou que não tem auxílio-doença naquele mês. Tudo isso é verdadeiro. O INSS confirma o que está no dado informado pela empresa. Okay? Se a gente entender esse fluxo aqui, vai ficar fácil do Estado operar em cima de como está funcionando hoje, né? O que nos compete aqui é fazer a auditoria desse sistema de gestão da empresa. O que ela informa é confiável?
Caso seja negado o benefício, o que é que a empresa tem que fazer, o que é que o trabalhador tem que fazer, o que é que o Estado tem que fazer? Então, é esse o espírito aqui dessa conversa nossa aqui, tá, pessoal? Obviamente, puxando para o NTEP. Então, naquele mês, o trabalhador tem um afastamento por tendinite M65, ele trabalha numa empresa que é um abatedouro de aves, segmento 1012, não é isso? Abatedouro de aves 1012, a empresa informa que teve um afastamento de 20 dias. Ela informou em que código? Código O1, afastamento ocupacional mais de 15 dias. Né? Isso vai para o Cadastro Nacional de Informações Sociais e o benefício vai ser concedido com base nesse O1, que é simplesmente um código que é colocado na folha de pagamento GFIP da empresa. Correto? Ela coloca o código O1 se ela entender que é acidente de trabalho. Se ela cumprir o que está na lei, dizendo o seguinte: frigoríficos, abatedouros, segmento 1012, tendinite M65. Diz a lei, artigo 21A da Lei 8.213. Aqui é nexo técnico epidemiológico. Isso aqui é acidente de trabalho. A empresa é obrigada a colocar o código O1, ainda que discorde desse nexo. Né? Porque está na lei. E se ela discordar, ela que use os remédios do direito para fins de correção dessa informação que ela é obrigada a colocar, que a priori ela discorda, mas que tem que ser colocada. Okay? Por quê? Porque lá na frente esse trabalhador vai ter direito a recolhimento do FGTS durante todo o período de ficar afastado. Vai ter estabilidade no emprego por, no mínimo, 12 meses, não é assim? Estamos, inclusive, mexendo nisso aqui agora. O artigo 118 da lei fala estabilidade do emprego de, no mínimo, 12 meses. Por que não estabilidade do emprego progressiva? Que é uma das ideias que está sendo colocada agora. Em função do tempo de contribuição. Né? É só um paralelo aí. Bem, a empresa não quis colocar o código A1, colocou o código P1. Ao colocar o código P1, ela está dizendo o seguinte, para todos os fins de direito: não paga o FGTS, não é acidente de trabalho, não se ativa a estabilidade do emprego. Ela não tem essa opção, é uma determinação legal. Só que se ela optar pelo código P1, não acidentário, código previdenciário, ele vai ter o mesmo benefício, o valor do benefício é o mesmo, ele está incapaz para o trabalho, todavia sem o rótulo acidente de trabalho. Ok? O NTEP, pessoal, nada mais é que um critério a partir do qual a ordem jurídica brasileira define o que é acidente de trabalho. Acidente de trabalho é um gênero do qual um acidente de trabalho é um gênero que nós temos 7 espécies de acidente de trabalho. E o NTEP é uma das espécies. Ok? Estou falando muito rápido. É que está passando nervoso agora eu estou relaxando mais. Vamos lá. Nossa, uma plateia dessa, Ave Maria. Bem, nós temos aqui um nó epistemológico, uma nova queda d'água aqui, né? Até 88, nós tínhamos uma relação meramente trabalhista, as normas não eram normas de saúde, eram normas de medicina, engenharia e de segurança. Então, até 88, nós tínhamos uma relação sanitária que era tratada do ponto de vista trabalhista. A partir de 88, isso foi superado, e quem trata a norma sanitária, quem trata o bem jurídico tutelado, saúde do trabalhador, é a norma sanitária. E, a partir dessa perspectiva, você tem que perceber o todo para dizer individualmente. Na perspectiva trabalhista, você só consegue dizer individualmente se você considerar individualmente. A relação é sinalagmática, a relação é bilateral, trabalhista, contratual. A partir de 88, não. A partir de 88, essa relação é coletiva, com a percepção... Adivinha de quem é o celular? Adivinha. Filho da mãe, eu coloquei no silencioso, rapaz. Cala a boca. Ai, meu Deus. Ai, Estava no silencioso, eu juro, estava no silencioso. Deve ser alarme ali, que danada. Bem, a partir de 88, tem uma pressão social muito grande para, primeiro, legitimar a saúde pública como um primeiro plano, reafirmar o Estado brasileiro como um Estado social democrático, e que, por definição constitucional, parte da visão coletiva. Não tem como eu dar o direito ao trabalhador olhando individualmente. Ainda que o contrato seja bilateral, eu tenho que olhar o coletivo desse trabalhador. O NTEP surge, ele nasce, o ab-ovo, né, que os juristas chamam, o nascimento dele está nessa égide aí. A visão coletiva, sanitária, ambiental, previdenciária, tributária, fazendo com que o Estado brasileiro consiga dizer individualmente, percebendo coletivamente.
Porque é impossível dizer, para um caso de dorsopatia, doença, dor nas costas, se aquela dorsopatia é do trabalho. Porque pode ser muitas explicações para aquela dorsopatia, concorda? Agora, olhando o conjunto das dorsopatias de onde aquele trabalhador convive, você verifica, poxa, é muita coincidência, né? Tem muito dorsopata para esse ambiente de trabalho, comparativamente aos demais trabalhadores. E essa é a visão de saúde coletiva, que o professor Heleno já deve ter colocado com vocês aqui ontem, né? O NTEP nada mais é que um critério a partir do qual você faz uma tributação diferenciada e faz justiça social. Então, o NTEP ele nasceu como um elemento de justiça fiscal, pessoal, acreditem. O NTEP nasceu como um instrumento epidemiológico para fins de justiça fiscal, de forma que graduasse o tributo, o SAT, de 1, 2, 3% em cima da folha, graduasse para as empresas boas, que causam menos acidentes, e empresas mais, que causam bastante acidente. Até então, nós tínhamos um sistema rígido, onde tanto faz, tanto fez investir, prevenir, eu vou pagar a mesma coisa. Né? A partir do NTEP, nós temos a construção do FAP, que é o Fator Acidentário de Prevenção, Direito Previdenciário, NTEP, FAP, Direito Tributário. Esses são os novos referenciais, basicamente em cima do direito sanitário, em cima da visão coletiva, da percepção coletiva para dizer individualmente, CNPJ, individualmente, você paga mais tributo. Individualmente, trabalhador, você não tem que provar ao Estado brasileiro que você é um doente incapaz por conta do trabalho. Essa doença incapacidade pelo trabalho, quem vai ter que provar é quem detém o meio de produção, que detém o poder. Isso é direito social. Isso é justiça social. Isso é direito consumidor. Isso é direito ambiental. E o direito ambiental é mais do que isso, é responsabilização objetiva. Né? Você tem crimes na área ambiental que são totalmente objetivos. Não tem. E fazendo paralelo com o saúde do trabalhador, é a mesmíssima situação. O ambiente é doentio, a doença, uma vez originada desse ambiente, tem direito à proteção social. Bem, vamos lá. O Brasil é um paraíso, né, pessoal? Olha que lindo. Ó. No ano 2005, 1.860.000, 92% dos benefícios previdenciários, 8% dos benefícios acidentários. Paraíso, não é não? Diga aí. Aqui foi Deus que quis. O pessoal fala que ai, meu Deus, como é que eu volto aqui? Ai, meu Deus. Aqui foi Deus que quis, motivos gerais, e aqui foi o meu ambiente de trabalho que foi preparado, organizado, deliberado para a produção desse nível de adoecimento. Não existe adoecimento do trabalho, pessoal, aleatório, tá? Não existe. A gente vai ver aqui que quando você pega os grandes números, essa aleatoriedade ela se dilui nos grandes números, né? Continuando aqui nossa tabela de dados, ó, do ano 2000 até 2011, tivemos a evolução do vínculo, quantidade de empregados vinculado à Previdência, de 21 milhões para 33 milhões. E a evolução dos benefícios foi de 1 milhão para 2 milhões e meio. Em 2011, fechamos aí com 33 milhões de trabalhadores, 2 milhões de benefícios B31, auxílio-doença, porque Deus quis, B31, auxílio previdenciário, e auxílio-doença, B91, 319 mil. Né? Olha a desproporção, olha a desproporção. 32 invalidez previdenciária, 188 mil, 92 invalidez acidentária. Olha a desproporção. Né? 7 vezes mais é geral do que específico. 87% dos casos é não acidentário. 12% dos casos acidentário. Estamos afirmando, para todos os fins de direito, que trabalhar faz bem. Estamos afirmando, nós, sociedade brasileira, nós, triplo consultório, o médico assistente, o médico da empresa que paga os 15 dias, o médico da Previdência, são 3 médicos, concorda? Não são 3 médicos? Estamos afirmando peremptoriamente que esse povo aqui adoeceu por outros motivos, que não foi o trabalhar. Estamos afirmando peremptoriamente que esse povo aqui adoeceu pelo motivo de trabalhar. Né? Com as consequências jurídicas disso. Não é possível, cara. Eu desliguei o negócio. Não é possível, está desligado, rapaz. O negócio é que o celular é novo, aí tem umas funções aqui que eu não... A mulher que deu, né? Aquelas coisas. Né? Celular, o outro estava acostumado já sabia onde era o botão, a dedada que eu dava, que o bicho ficava...
A questão fundamental, pessoal, vamos conviver com qual erro? Vocês aceitam inocentar um criminoso ou incriminar um inocente? O que vocês acham melhor? Assim, conversa de bar, tal, rapaz, é o seguinte, você aceita incriminar, na dúvida, sempre tem dúvida, né? Ou alguém aqui fala alguma decisão sem ter uma margem de dúvida, sempre tem dúvida. Por mais que você a desconheça, mas tem dúvida. Né? Porque o processo decisório ele parte de decisões antecedentes que podem ter erro, e você as considera como corretas. Então, vocês preferem o quê, pessoal? Honestamente. Inocentar o criminoso ou incriminar o inocente? Olha o que a gente está fazendo. Incriminando o inocente. Prove que você era para estar nessa coluna, não era para estar nessa. Prove você, peão. Paulo Rogério da Silva, prove que essa dor nas costas aqui é motivo do trabalho. Eu? Provar? É. Quem está dizendo é o Estado. Por quê? Ele parte do pressuposto que você é criminoso. Nós adotamos essa regra, pessoal. Infelizmente, adotamos essa regra. O NTEP, de alguma forma, mitiga isso. Coloca uma presunção de que quem tem o poder tem a condição de provar o contrário. Né? Então, a questão central é, nós vamos conviver com falso negativo ou com falso positivo? Era para ser acidentário e não foi. O que é que você prefere? Você prefere colocar não era acidentário, prova o contrário, ou é acidentário, prova o contrário? Bem, pessoal, debate filosófico agora, tá? O que é que vocês preferem? O NTEP nasceu disso, dessa obviedade. Quem detém o meio de produção, quem depende do poder de mando, detém a resposta. Ainda que não exista a resposta. Mas jamais cobrado da criatura que está aqui, ó. Esse povo aqui, ó, 138 mil, foram invalidez do trabalho. Invalidez não 32, invalidez geral, tá? 11 mil invalidez do trabalho. Quantos estão aqui que era para estar aqui? Quantos estão aqui que era para estar aqui? E quantos estão aqui que era para estar aqui? Então, se você adotar o modelo da medicina do trabalho, baseado na semiologia médica, baseado no raciocínio clínico daquela dorsopatia do Paulo Rogério nunca vai ter uma CAT. Bate na boca, CAT. CAT. Por quê? A CAT é uma decisão administrativa que foi levada ao nível de decisão jurídica. A CAT não vincula nada a nada. É um documento meramente administrativo, para fins primários de pesquisa epidemiológica. O que é que nós fizemos? Transformamos um documento primário, administrativo, em documento constituinte de direito. É um absurdo isso. Colocamos na mão do médico do trabalho, da empresa, a decisão não é ou não é do trabalho. Né? E na dúvida, o trabalhador prova o contrário. Na dúvida, o trabalhador... Esse é o sistema baseado na CAT. Você já ouviu falar em CAT já? É um sistema baseado em CAT, é um sistema baseado em clínica médica, medicina do trabalho, exame. Conhecimento adquirido, conhecimento acumulado pela humanidade. Essa dorsopatia, não tem explicação em canto nenhum, não é do trabalho. Na dúvida, não é do trabalho. Entendeu? Tendinite é do trabalho? 30 anos atrás não era. Transtorno mental do trabalho? Ainda hoje não é. Depende. Esse Paulo é doido mesmo? Esse Paulo é doido, não é assim? Assédio moral. Isso. Pô, imagina, se eu for vincular a CAT a uma assédio moral. Nunca, né? Qual é a necessidade aqui, pessoal? Perceber coletivamente. Não é que a CAT está errada, o sistema biológico está errado, é que é incompleto, ele é parcial. A gente precisa integrar outros elementos sociais, psíquicos, dinâmicos, organizacionais, para poder perceber o coletivo. E o perceber o coletivo necessariamente passa pela visão de todos. Daí a importância do direito sanitário, do direito ambiental. E o NTEP nada mais é com a expressão disso, né? É a pegada coletiva, a rede, lembra da rede? Na hora que eu jogo a rede, vem peixe, quelônio, cetáceo, não é assim? Vem pneu, vem lata, não é assim? E vem os peixinhos pequenos. Na hora que eu jogo a rede da CAT, que tem um espaçamento muito grande, só vem peixe grande. Então a CAT nada mais é que uma rede que eu só pego aquilo que todo mundo já está vendo. Pô, isso aqui é uma baleia, o cara caiu do andar, quebrou o pescoço, a Globo filmou. Todo mundo sabe. Pai, você tem CAT para dorsopatia? Estou na dúvida. Você tem CAT para tendinite? Estou na dúvida. Você tem CAT para exames alterados? Nem sintoma tem. Artigo 69 da CLT coloca de forma literal. Não há necessidade de ter sintoma, não há necessidade de ter dor, tem nada. Basta a suspeita. Tem CAT para isso? Nunca. Por quê? Porque o sistema nosso está enviesado, errado.
oblíquo. É baseado na Constituição de 67, que tinha um artigo para a medicina do trabalho. Não existe na Constituição de 88, pessoal, medicina do trabalho, nem engenharia do trabalho, isso morreu, isso é de 67. A partir de 88 é saúde do trabalhador, artigo 200, combinado com o artigo 225, combinado com o artigo 7º, normas de higiene, saúde e segurança. Não é norma de medicina e engenharia. E esse referencial baseado nessa rede, com o espaçamento pequeno, é o referencial da medicina do trabalho, baseado em CAT. O NTEP rompeu com tudo isso a partir do momento que jogou uma rede que pega lata e pega peixe. Pega quelônio e pega cetáceo. E dá para o pescador a opção de dizer, isso aqui é lata, isso aqui é peixe. Quem é o pescador? A empresa. Ela que define onde pescar, não é isso? Por que ela escolheu aquele tipo de trabalhador e não escolheu outro? Ela foi obrigada a contratar pernambucano? Buchudo, lombriguento? Contrata pernambucano, contrata pernambucano. Meu amigo, opção sua. Esse povo vai adoecer, vai. O povo passa fome, cheio de lombriga, cheio de infecto parasitário aí. Ah, não, a culpa é minha porque eu contratei. Você escolheu esse povo, é. Percebe? A discussão é social, a discussão é ambiental, é organizacional. É essencialmente política, né? Bem, convivemos com falso negativo. Não é acidente de trabalho, mas deveria ser. Quem tem que provar o contrário? O trabalhador. Não é assim, pessoal? Que chega no tribunal, que chega na justiça, não é isso? Isso aqui, doutor, é acidente de trabalho. Cadê a perícia? A perícia nunca vai ver nada. É individual. Eu não consigo dizer, naquele caso, que aquilo é ou não é do trabalho, pessoal. Isso é um viés de pesquisa. O perito do tribunal não vai ter condições nunca de afirmar que esta dossopatia do Paulo é acidentária, olhando o posto de trabalho. Porque o posto de trabalho que causou essa dossopatia é de 10 anos atrás. Ele vai lá fazer o quê? Perder tempo, ganhar diária. O que ele tem que ver é o coletivo, ele tem que fazer um estudo epidemiológico do adoecimento proporcional dessa população que conviveu com esse dossopata, com esse transtornado mental, que não teve CAT emitida pela empresa. Com isso, a gente supera o vício do falso negativo e vai cair no outro erro, que é o falso positivo. Muito possivelmente tem gente que entrou no acidentário no NTEP e não é peixe, é lata. Percebeu? Na metáfora da rede. O NTEP nada mais é que uma rede que tem um espaçamento pequeno, que considera o conjunto o cardume. E olha para aquele peixe, você tem direito, você não tem direito. E coloca para o pescador a decisão. Apresenta evidência objetiva de que esta lata não é peixe. Ah, mas isso aqui é lata. Prove, meu amigo, que isso aqui é lata. O Estado brasileiro não tem que provar nada para você, você tem que provar. Quando a empresa faz imposto de renda, pessoal, ela tem que dizer, ó, eu fiz imposto de renda. Deduzido Paulo Rogério, 20 mil reais. Ele ganhou 500 mil no ano passado, amém, diga amém. 500 mil no ano passado. Né? Essa dedução está certa ou está errada? Quem vai ter que provar isso? É o detentor do direito. E a gente, infelizmente, pessoal, a gente faz uma crueldade com o trabalhador brasileiro a partir do momento que a gente assume, briga pelo falso negativo. Não é incrimine sua inocente. Prova o contrário. Aqui é a série histórica de 97 a 2006, 10 anos na base. Olha o afastamento que nós temos hoje, em média, tá? 402 dias para doenças do sistema nervoso, transtornos mentais, 1 ano. Né? Olha a brincadeirinha aqui, ó. Está barato pagar 15 dias, né? Na verdade, eu estou torcendo que chegue o 16º dia. Eu já sei que vou causar doença, eu já sei que essa doença é crônica, já sei que o tamanho dessa doença é muito grande para um seguro que eu pago de 1, 2, 3%. E uma franquia de 15 dias. Esse sistema que nós temos hoje, pessoal, ele é inimprivatizável. Ninguém quer isso aqui, velho. Ninguém quer. Imagina que o Bradesco Seguro vai querer isso. Franquia de 15 dias pagando 1%. Diga aí. O Bradesco não consegue fazer seguro para si mesmo se for considerado os trabalhadores do Bradesco. Porque na apólice de seguro do Bradesco para os trabalhadores do Bradesco não vai ser 15 dias de franquia, não vai ser 1%. Ou vocês acham que tendinite, transtorno mental é barato o seguro? O Estado brasileiro está convivendo com esse momento de mudança de paradigma, né? Vamos ter que mexer na franquia, vamos ter que mexer nas alíquotas, vamos ter que mexer no empregador bom para que ele ganhe dinheiro sem causar mal ao lençol freático nem ao trabalhador que trabalha, não é isso? Não adianta produzir bem, bonito, barato. Tem que produzir bem, bonito, barato, sem adoecer o trabalhador e sem contaminar o lençol freático, não é assim?
E aqui é outro absurdo, né, pessoal? A gente convive com as coisas que o povo inventa aí, não está na lei, não está em canto nenhum. Inventaram um tal de CAT, Comunicação de Trabalho, como constituinte de direito. Isso é uma farsa, isso é uma piada. CAT não define direito algum, é documento meramente primário, epidemiológico. Chegar alguém aqui no aeroporto agora com suspeita de H1N1, o que é que a gente faz com ele? Aqui no aeroporto. O que é que a gente faz com ele, pessoal? Hein? Esteja preso, meu amigo. Esteja preso, que o peão fala. Esteja preso. Ah, não, quarentena, isso é prisão, velho. É cárcere, vai ficar privado. Por quê? Porque o direito coletivo está dizendo, olha, o seu direito individual de ir e vir ficou sobrastado, campeão. Eu não quero que você contamine o resto, não é assim? E o que é que eu faço nesse momento? Emito uma CAT, uma notificação, vigilância sanitária, para dizer, ó, tem uma suspeita de H1N1. Prenda esse cabra aqui. Prende, 40 dias, vamos esperar, não. Imagina que essa notificação constituísse algum direito. É o que a gente faz hoje. A gente não notifica, e a ausência da notificação faz com que o trabalhador não tenha direito algum, porque não tem a CAT. Quando a gente sai do direito trabalhista e vai para o direito ambiental sanitário, isso fica razoável, né? Então, nós temos a CAT com 3 campos, típico, trajeto e doença. E a lei brasileira coloca no mínimo 7 possibilidades. 7 possibilidades, aqui só tem 3. E das 3, uma absurda. O que é acidente típico, pessoal? No Bradesco. O Bradesco, o que é acidente típico? Florianópolis, oi? O que é acidente típico no Bradesco? Banco Brasil. Aí eu, como médico da empresa, sou obrigado a colocar típico porque ele quebrou o pé trabalhando no Bradesco. Uma loura trabalhando no Banco Bradesco, quebra o pé, é acidente de trabalho? Quebrando o pé, trabalhando? Ficou incapaz por 90 dias, é acidente de trabalho? Que tipo? Típico, trajeto ou doença? Mas é atípico. Ou você espera que as pessoas quebrem os pés trabalhando em banco? Hein, pessoal? Não, na boa, assim. Pergunta para minha menina, ela vai responder, não, pai, não. Agora, o que é que você espera de trabalhador da construção civil? Furada, queimada, não é isso? Trapeamento, não é isso? O que é típico na construção civil? Típico é aquilo, pessoal, que mais acontece. O que é que a Previdência fez? As inteligências previdenciárias fizeram? Inventaram um negócio aqui que não está na lei, e você é obrigado a fazer essa coisa que eles inventaram, ué. Típico é aquilo que mais acontece. Você é obrigado a colocar para transtorno mental, que é típico. Mas o que é típico? É com sangue espirra. Entendeu? Está tudo errado. A gente está mexendo nisso também. Está errado isso aqui. Então, a tipologia acidentária brasileira tem 7 espécies, das quais o nexo é uma delas, tá? E você é obrigado a colocar num documento primário, que é a CAT, que não constitui direito algum, pessoal. Lá na frente, esse H1N1 do aeroporto, lembra? Passaram-se 30 dias, não é nada, é uma virose. Pronto. Qual é o efeito daquilo? O efeito que a gente queria que tivesse, preventivo, prospectivo. Percebe? Isso é um absurdo, tá, pessoal? Absurdo. Quem trabalha com CAT, coloque todas as ressalvas do mundo, e no final reza um Pai Nosso. Viu? Você está colocando a alma de alguém ali para o... Porque a forma que é colocada, a forma que é construída e o raciocínio que é colocado para a CAT é um raciocínio da Constituição de 1967, baseado em medicina do trabalho, que é inconstitucional. Tá? A visão agora é a visão coletiva, sanitária. E a CAT é instrumento dessa visão arcaica. Tá? Bem, quais são os tipos de nexo que nós temos? Nexo técnico lesão aguda, o nome já diz, distância entre a exposição e o desfecho clínico tende a 0, é agudo, abrupto. Então, eu caio daqui, quebro a perna. Que nexo é esse? Que acidente de trabalho é esse? Que tipo de nexo é esse? Tipo 1. Nexo, meu Deus. A luzinha aqui, animal. Nexo técnico por lesão aguda. Lesão aguda. A distância entre o desfecho clínico e a exposição tende a 0. E isso que antigamente, na CAT, era chamado de típico. Tipo 2, nexo técnico doença profissional. Quando a exposição e o desfecho clínico possuem nexo de causalidade tendente a monocausal. Isto causou aquilo. Não é possível ter isto sem isso, entendeu? Doença profissional é uma relação direta, específica entre a exposição e o desfecho clínico.
Não há silicose sem sílica, não há asbestose sem asbesto. E não há siderose sem síder. Lembra do síder? O espaço sideral, que é um espaço vermelho, cheio de óxido de ferro, é ferro. Então você vai aqui para Siderópolis, não é isso? Tem uma cidade chamada Siderópolis, não é assim? Síder. Siderose é uma doença que só aquele que se expõe diretamente, efetivamente, numa cronologia de acumulação de dose, que leva a esse desfecho clínico. Então, os casos que nós temos hoje, pessoal, a maioria deles não são nexos por doença profissional, são nexos por doença do trabalho. É aqui que você tem que estar bem pertinho de Deus, conversando com Deus, sempre der bombom naquele dia, né? E aí, Deus? Beleza? Beleza? Tal. E aí, esse caso aqui? Por que tem que estar perto de Deus, pessoal? Porque a explicação do fenômeno é multicausal, multifatorial, com vários intercedentes ali, com vários predisponentes, intercedentes, encadeantes. O trabalho pode ser uma explicação, não necessariamente a explicação. Entendeu a diferença? Na doença profissional, necessariamente a sílica faz parte do processo produtivo e leva aquele adoecimento. Na doença do trabalho, trabalhar ou não, eu vou ter a doença. Então, as doenças hoje que chegam para os tribunais, o que tem discussão hoje, etiogênica, epidemiológica, são doenças do trabalho. Tendinites, tendinocinovites, epicondilite. É assim, doutor, que ele vai falar daqui a pouco, não é? Hipertensão arterial, é do trabalho? E diabetes? As doenças modernas, amigo. Cânceres. Porque pé quebrado, eu sei, minha filha sabe. Pai, pé quebrado eu sei, pô. Esse não é o problema. O problema é a doença do trabalho. Que se eu jogar a rede da CAT, lembra a rede da CAT? Só vai vir peixe grande. Eu nunca vou pegar o peixe pequeno. Quais são os peixes pequenos, pessoal? As doenças do trabalho. Porque elas não são visíveis, elas não são, no tempo, posicionadas no tempo da exposição. Acontece depois de uma exposição. Então, o que é que dificulta a investigação na doença do trabalho? É a distância temporal entre o desfecho clínico, a manifestação e a exposição. O que é que a gente faz com o nosso perito lá da justiça? Manda ele no ambiente de trabalho. Vê o quê, amigão? O fator de risco é o chefe, velho. Pô, você vai ver o quê lá? Ah, decibelímetro. Que mané decibelímetro, rapaz? O problema é organizacional. O cara está com os músculos tudo tensionado. E não é só ele, não, é todo mundo aqui, ó. Por que eu digo todo mundo? Porque a diferença probabilística dos adoecimentos em determinados ambientes é escancaradamente maior que outros. Percebe? A visão coletiva, como faz diferença? Técnico excepcional são aquelas situações em que... Lembrando, pessoal, que isso é definição legal, tá? Eu não estou inventando moda aqui, não, tá? Eu só coloquei umas palavras bonitas para o povo pensar que eu sou inteligente, aquelas coisas. Aqui está tudo na lei, tá? A lei 213, artigo 19 ao 23. Acidente de trabalho, equipara-se. Acidente de trabalho, isso, equipara-se. Isso. Não é. Isso, é. Okay? Esse isso é. Eu coloquei aqui de uma forma, uma classificação, simplesmente. Nexo, relação, tendente, causalidade e efeito. Técnico, existem alguns conhecimentos humanos que são usados para estabelecer esse nexo, essa relação. Relação tendente à causalidade. Lesão aguda, acontecimento abrupto. Distância zero entre, ou tendente a zero, entre a exposição e o desfecho clínico. Doença profissional, distância grande, mais uma relação de causalidade monocausal, praticamente, entre um agente e um consequente, que é a doença profissional. Doença do trabalho, distância temporal e inespecificidade entre o adoecer e o se expor. E aí cai na vala comum que não é acidente de trabalho, que foi Deus que quis, entendeu? Que é aquela explicação do falso negativo. Que quem tem que provar é o criminoso inocente, a priori. Prove que essa tendinite é do trabalho, porque eu, empresa, estou dizendo que não é. Olha que absurdo quem está fazendo. Ferindo a Constituição da República de forma frontal. Excepcional, pessoal. Aquela mulher caixa de supermercado, eu peguei esse exemplo da Maria Maena. Posso repetir o exemplo? Mulher, caixa de supermercado, infecção urinária. É acidente de trabalho? Trabalhadora, caixa de supermercado. Infecção urinária. É acidente de trabalho? Pelo modelo baseado na medicina do trabalho, nunca, né, pessoal? Vamos ser honestos aqui? Nunca, never, jamais, nunca, jamais. Isso está na lei da Previdência Social, tá? Excepcionalmente, situações em que o trabalho leva a esse adoecimento é acidente de trabalho.
Isso, para fim de direito, eu chamei de nexo técnico excepcional. Porque, muito possivelmente, aquela senhora não consegue fazer xixi, porque o processo de trabalho não permite que ela o faça. E quando ela o faz de forma constrangida, não espontânea, com tempo de ir e voltar. Imagina, faz xixi, não, imagina. E quando chega lá, aquela coisa, tem um homem varrendo o banheiro, aquela coisa. Quando volta, tem um ursinho em cima da cadeira. Né? Essa situação é acidentária? É, mas no modelo anterior, jamais você pegaria como acidente de trabalho. Nesse modelo é possível que você pegue, mas é excepcionalmente, entendeu? Finalmente, ai meu Deus, rapaz, eu estou tomando uma surra aqui nesse negócio. E sumiu com um aqui, ó. Olha o filho da mãe. O A etiogênico são todas aquelas situações em que a exposição não tem a ver com o meio ambiente de trabalho. O A aqui é de não etiogênico, não relacionado, não gerado, doença não vinculada ao trabalho, entendeu? Por definição é A etiogênico, não relacionado ao trabalho. Só que a lei brasileira diz acidente de trabalho. Então, um cidadão brigando com o outro ali no ambiente de trabalho, um cara dá um murro no outro lá, o cara se acidenta, quebra a mandíbula ali. É acidente de trabalho? Briga, pancadaria no ambiente de trabalho. É acidente de trabalho? Rixa, coisa interna, é acidente de trabalho? O que a empresa tem a ver com isso, velho? O que a empresa tem a ver com isso? Hein, amigos? Nada. É acidente de trabalho? É, definição legal. Que nexo é esse? Nexo técnico administrativo. Não é etiogênico. Percebe? O trabalhador vai para casa do trabalho, de skate. Lasca a fuça no chão. É acidente de trabalho? Hein, pessoal? É acidente de trabalho? Que absurdo, velho. Eu vou pagar FGTS para esse cara aqui, pô. O cara surfando em trem. O outro vai de cavalo, potoc. Meu amigo, o que é acidente de trabalho, trajeto, itinerário tem a ver com a empresa? É acidente de trabalho. Que nexo é esse? É etiogênico? Não, é etiogênico. Por que a CAT não tem um xizinho, doutor Sandro, para cada um desses nexos aqui? Que são várias possibilidades que estão na lei. Nexo excepcional, nexo profissional, nexo por doença, nexo etiogênico, nexo epidemiológico, lesão aguda. Vou ver se eu acerto agora. Ai, meu Deus. Com causal. Existe uma pré-existência. Existe uma susceptibilidade que é trazida quando da admissão. Uma doença pré-existente. Então, existe um agravamento. Eu fiz o exame audiométrico, entrei com 10% de perda bilateral. 3.500, 4.500 Hz aqui e tal. Okay? Fui admitido. Essa perda auditiva não é acidente de trabalho, porque ela é pré-existente. Agora, o agravamento, sim. Por isso que a CAT do exame alterado admissional é fundamental aqui, pessoal. Emitam sempre a CAT. A CAT é a segurança jurídica da empresa. Doutor, daqui, sou juiz, aqui, ó, eu fiz o exame no admissional e diz a NR7 que exames alterados tem que ter CAT, não é assim? Item 7.41, letra A. Exame alterado emite CAT. Mesmo sem sintomatologia, emite CAT, não é assim? Fiz o exame, deu CAT alterada, exame alterado, ok, entrou. Passaram 5, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Não teve nenhum agravamento, não emitiu nenhuma CAT. Agora, se houver agravamento, que nexo é esse? Com causal, percebe? E você tem a CAT como termo original, que vai dar segurança jurídica para a empresa. Ó, não foi aqui. Esse cara furou um tipo aí, colocou palito na orelha aí. Né? E o nexo epidemiológico, que é a relação que estabelece entre o modo de produção, a forma que se organiza o trabalho e aquela doença. Se essa doença tem uma desproporção perante os demais trabalhadores em relação àquele segmento econômico, isso é chamado de nexo técnico epidemiológico. Por que epidemiológico? Epi, sobre, demo, população, logia, estudo. É um estudo populacional sobre um conjunto de pessoas que são conhecidas, pessoas conhecidas, passaram pelo exame de apto, são conhecidas, entraram no processo de trabalho, foram submetidas a um processo de trabalho sob ordem, poder diretivo da empresa. Fizeram o que mandaram fazer, ou deixaram de fazer aquilo que não foi permitido. Esse povo é acompanhado e verifica o adoecimento diferencial. O nexo epidemiológico nada mais é que uma relação que estabelece entre o processo produtivo e a doença, comparando com os demais processos produtivos e as mesmas doenças. É só isso. Essa bobagem.
E o nexo técnico acidentário negativo. O que é o nexo técnico acidentário negativo? É tudo aquilo que for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Simples assim. A empresa vai ter que provar para o Estado de que aquele caso, aquela dorsopatia do Paulo, não é acidentária. Certo? Vai colocar o código P1 na GFIP, lembra? Código P1, porque não é acidentário. Por que não é acidentário? Porque não é não. E para não ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem que ter sistema de gestão. Não adianta laudo. O laudo é estático, o laudo é fotográfico. O laudo não diz nada para ninguém, pessoal. O laudo é invenção para justificar o nada. O laudo é uma peça estática. Eu faço um laudo de esclerometria desse pilar e digo, esse pilar está esclerosado. Agora, nesse momento. Okay? Para fim do quem está tratando aqui, o bem jurídico tutelado é crônico. Logo, o laudo é impróprio. Porque se é crônico, se é ao longo do tempo, o que eu tenho que ter é um sistema de gestão, evidenciando tempo a tempo, mês a mês, se houve ou não exposição e se esse adoecimento foi no tempo acompanhado. O que nós temos que deixar de ter é a fotografia e ter o cinema, o filme, o conjunto fotográfico. Aí sim, se você tem um sistema de gestão laudando, concatenadamente, dentro do sistema de gestão rastreável, você vai ter evidências objetivas de que não houve esse adoecimento, por mais que tenha nexo epidemiológico. Então, no coletivo, se espera que tenha tendinite em banco, mas no específico daquele caso, o banco vai provar, mediante sistema de gestão e não mediante laudo, que aquela tendinite não se deve ao trabalho. Naquele caso específico, percebe a diferença? Falei rápido? Falei, né? Bem, o NTEP, ele nasce como instrumento de justiça fiscal. Pessoal, ele foi preparado para arrecadar, tá, pessoal? O NTEP foi preparado, foi estudado para ganhar dinheiro, entendeu? O sistema é 1, 2, 3%, baseado na folha salarial. Sistema de segurança do trabalho no Brasil, não é assim? Qual foi a definição do governo lá em 2003? Vamos ter que criar um tributo variável com base no desempenho. Foi feita a lei 10.666, no artigo 10º, dizendo vai ser feita uma tributação variável com base no desempenho da empresa. Esse desempenho vai ser baseado em frequência, gravidade e custo dos benefícios previdenciários, acidentários. Como é que faz isso? Baseado na CAT? Absurdo, né, pessoal? Como é que eu vou dar bônus tributário e dizer para o sujeito passivo desse bônus tributário ou desse malus tributário que a fonte primária lhe pertence? Eu vou dizer para ele, não emita CAT, porque se você não emitir CAT, você vai pagar menos tributo. Ele, beleza. Percebeu? O NTEP nasceu desse nó epistemológico. Como propiciar uma visão justa, do ponto de vista fiscal, para que as boas empresas não sejam penalizadas pelas más empresas concorrentes que não emitem CAT. Eu emito CAT e me dou mal, a outra não emite e se dá bem. Percebe? O NTEP nasceu disso. Da evidência objetiva do falso negativo, baseado no modelo da medicina, do trabalho, baseado no modelo de 1967, constitucional. Certo, Sandro? Então, a força política é muito grande, porque a razão desse discurso é uma razão muito forte, né? Você usar a regra de mercado com o estatuto social. É legal isso, não é? Você é extremamente liberal e, ao mesmo tempo, é social. Porque o NTEP, ao passo que faz justiça fiscal por fazer a percepção correta ou menos errada no ambiente de trabalho e tributar de forma diferenciada, por força do FAP, ela consegue fazer justiça social. Foi aqui o upgrade do NTEP. O NTEP nasceu aqui. Ele foi preparado como um mero algoritmo para fins fiscais e pegou vida própria. Foi criado um instituto jurídico inovador no planeta. Não existe isso em canto nenhum no planeta. Então, nós temos um instituto jurídico baseado na presunção da inversão do uso da prova a partir de um modelo epidemiológico, sanitário, de direito coletivo, né, dizendo para o direito previdenciário, individualmente, naquele caso, é acidente de trabalho, até que se prove o contrário. E a prova pertence a quem detém o poder de... Ok? Bem, quem quiser, tem 2 livros nossos aqui que explicam melhor essas maluquices aí. O NTEP, pessoal, é basicamente isso. É um conjunto populacional que entra, pessoas aptas ao trabalho, certo? Vocês concordam com isso? Que elas entram aptas ao trabalho? Hein, pessoal? Quem fez o exame apto ao trabalho, pessoal? Quem fez, pessoal? Quem? E ela contratou quem? Problema dela, meu amigo. Contratou Paulo Rogério errado. Paulo Rogério errado, não sabe fazer as coisas. Culpa legenda, culpa vigilante, não tem um negócio desse, não tem no direito? Culpa legenda, culpa vigilante, meu amigo, você disse que está apto, que o peão chama de apito. Eu estou apito, doutor. Não é assim?
Você entrou bom para o trabalho, velho. Quem falou isso? O médico que me atendeu lá, o tal, o médico contratado da empresa. Entrei apto ao trabalho, certo? Então é sempre, desculpa, é sempre. Quem falou isso? A empresa. Eu contratei porque quero não é assim. Eu quero você, campeão. Você não erra a solda. Quando você termina o cordão de solda, não volta do raio-x, não. Velho. É sempre, ó, ok. Eu quero você com diabetes, eu quero você hipertenso, eu quero você com 50 anos de idade. Porque eu não vou perder uma solda sua, concorda? Aí eu pego um tanquinho bonitinho, burrinho, que perde todas as soldas. Que adianta? Não tem doença nenhuma, mas a solda cheia de dor, cheia de doença, cheia de bicho lá. Percebeu? Que ele está sempre bom? Então, esse exame apto, pessoal, é apto para o processo de trabalho, não biologicamente, entendeu? Essa aptidão é aptidão para o processo de trabalho, naquela mais-valia que o empregador quer que tenha. Com todas as suas nuances, biológicas, físicas, psíquicas e sociais. Ah, é torcedor do Náutico. Ah, meu cara escapa assim mesmo. Ah, mas é banguela, usa corega, não é assim mesmo. Percebe? Essa decisão, pessoal, é essencialmente patronal. Contrato ou não contrato, não sou obrigado a contratar ninguém, meu amigo. Contratou, é teu. E o que vier consigo é. Esse adoecimento se dá entre exposto e não exposto. E o que é que você espera? Que determinados trabalhadores adoeçam igualmente a outros trabalhadores, não é isso? Se a doença for aleatória. Aí sim, aí Deus quis, né? Ou só a gente aqui vai ser diabético? Quantos diabéticos tem em Florianópolis? Hipertenso. Tem lá um basal, não tem? 10% da população, 5%? Cardíaco deve ter uns 8%. Você espera que tenha quantos cardíacos na tua empresa? 8%. Quanto você espera que tenha de diabético? 3% de Florianópolis. E de tendinites? Então, você tem um adoecimento, doentes. Para a mesma doença, você verifica que os expostos, determinado segmento econômico, apresentam um nível de adoecimento que destoa dos não expostos. É só isso, pessoal. Você pega a população empregada brasileira, 32 milhões de trabalhadores, aloca para o segmento econômico, entenda-se, exposto. Trabalhadores expostos no segmento de mineração, trabalhadores expostos no segmento têxtil, trabalhadores expostos no segmento frigorífico. Comparado com os trabalhadores expostos para os outros segmentos. O que é que você espera? Que a relação entre doentes e não doentes desse segmento seja rigorosamente igual à relação entre doentes e não doentes dos demais segmentos. Qual a hipótese nula? Trabalhar faz bem. Deus ajuda quem trabalha. Deus ajuda quem acorda cedo, não é assim? O que é que o Nextec fez, epidemiológico? Pegou a proporção entre expostos e não expostos e verificou que existe uma desproporção. Essa relação não deu igual a 1. Isso, essa divisão, isso por isso, é um número. Essa divisão, isso por isso, é outro número. Esses números são exatamente iguais, concorda? A razão tem que dar 1. O NTEP nada mais é que um estimador de risco, a partir do qual você diz matematicamente, epidemiologicamente, com significância estatística de 99%. Para vocês terem ideia, pessoal, DNA, quando você faz pai, mãe, filho, é 99,99999, vai até 17ª casa decimal. Quando pega pai, mãe e filho. Acabou o tempo, coisa boa. Opa. Quando você só pega o pai e a filha, isso vai para 99,99, 2 casas decimais. O nexo epidemiológico é 99,00. A gente está com o aparelho epidemiológico com 99% de confiança estatística de que essa desproporção se deve ao modo que se organiza o trabalho, cuja vontade diretiva, fundamentada, original, é do empregador, por omissão e por ação. E não cabe ao trabalhador provar o contrário. Isso é direito sanitário. Se a gente ficar aqui na égide do direito trabalhista de 1967, você vai cobrar do trabalhador que ele prove o contrário. Se você ficar na égide do direito constitucional. Por quê? Porque essas doenças acontecem muito em trabalhadores que trabalham no transporte rodoviário urbano. É acidente de trabalho? É. Como é que eu provo o contrário? Sei lá, pô. Problema teu. Agora o Estado brasileiro vai ter o bem jurídico tutelado e vai ter o direito eficaz para ele. Esse é o ponto. Né? Não é qualquer diabetes, não, pessoal. É diabetes para aquele segmento econômico. Entendeu a diferença? Porque diabético tem em todo canto. Está claro isso? 168 casos, pessoal. Dorsopatia, M54, segmento 5212, transporte de carga.
168 casos em um ano. É muito ou pouco? Segmento de transporte de carga, certo? 168 casos. É acidente de trabalho? Nunca, né? 168 casos no Brasil? Nunca, né? Essa é a visão individual, individualística, semiológica, baseada no modelo biológico, na biologização, na CAT, na medicina do trabalho. Nunca acidente de trabalho, por quê? Porque eu não consigo dizer, para cada um dos casos, 168 casos, se essa dorsopatia, se a quinta vértebra, se essa dorzinha, se isso foi aquela pegada, aquela caixa de 50 quilos, meu amigo, sai dessa, acorda para Jesus. Já ficou para trás há muito tempo. Pelo modelo biológico, nunca vai ser acidente de trabalho, certo? Pelo modelo epidemiológico, 233% de excesso de risco. Quando você compara todas as dorsopatias do segmento com as demais dorsopatias dos demais segmentos. Comparando a população exposta desse segmento com as demais populações expostas dos demais segmentos. Você verifica que, proporcionalmente, nesse segmento, tem muito mais dorsopatia que nos outros. Não é razoável esse raciocínio? Isso é o estimador de risco, que é a chance. Dada a condição de exposto, qual a probabilidade de ter a doença? 168 dividido pelo total. Dada a condição de não exposto, qual a probabilidade de ter a mesma doença? 195 mil dividido por 95. É número, é matemática, é aritmética, básica. Ah, não, porque o nexo ninguém explica. Não tem explicação, não tem explicação. É você que não sabe das coisas, velho. Meu amigo, de onde vem essa dorsopatia da tua empresa? De onde vem isso aqui? Ah, porque não tem laudo, porque não está escrito em livro nenhum. Claro que não está escrito em livro nenhum. A ciência é viva. Você tem que acordar agora para descobrir o que vai acontecer daqui a 50 anos. As exposições de hoje, pessoal, estão causando doenças hoje, só vão ser descobertas, vão ter nome daqui a 50 anos. Enquanto isso, não vai ter o bem jurídico tutelado? Esse é o ponto central do debate aqui, entendeu? Dada a incerteza, dado o desconhecimento, plausibilidade biológica daquele fenômeno biológico, vai ou não dar eficácia jurídica à tutela? Esse é o ponto. Okay? O nexo epidemiológico ajuda nessa materialização, né, por conta da evidência objetiva. Segmento, carga, dorsopatia, tem nexo. Okay? A empresa coloca na GFIP código acidentário, emite CAT, reconhece para todos os fins de direito e vamos tratar desse trabalhador. Quem vai tratar dele? O SUS. E você paga por isso? Já pagou 1%, lembra? 2%. Ele vai ficar inválido. 18% da nossa população aposentada é por invalidez. Um absurdo, esse número não existe no planeta. Nós não temos reabilitação profissional no Brasil, 0,3% de reabilitação profissional. Está tudo invertido, está tudo louco. Né? Bem, finalmente, 966 F40, transtorno mental. Trabalho de... Acabou o tempo? Trabalho de bancário. É acidente de trabalho? Não, acabei, pessoal, acabei. Eu estou comportado hoje. É acidente de trabalho, pessoal? Mesma coisa, transtorno mental, é acidente de trabalho? Se você olhar o nexo por lesão aguda, não. Profissional, não. Ah, etiogênico, não. Não, negativo, não é assim? B31, não emite CAT, prove o contrário. Viu um nexo epidemiológico? Não, peraí, meu amigo. Para esse segmento 6421, que é segmento bancário, 966 casos corresponde a 463 de excesso de risco. Isso está na planilha, está na tabela. Eu acabei aqui, enfim, vai ficar para vocês, está isso aí de vocês. Toda a parte científica do cálculo, tem muita coisa aqui para ser discutida com vocês. Isso foi uma tese de doutorado, foi aprovado numa banca de doutorado, então tem explicação, tudo aqui tem explicação. E as planilhas estão naquele livrinho amarelo, que nada mais é que isso aqui, ó. A15 a 19, tuberculose, é acidente de trabalho? Pelo nexo epidemiológico, 14 e 10, setor de mineração, sim. Simples assim. Eu olho no anexo 2 do Regulamento da Previdência, que dispõe sobre o artigo 19 da Lei 1113, que define quais são as doenças do trabalho. Né? Com a Lei 11.430, que criou o NTEP, foi feita a regulamentação, que foi colocada essas tabelas lá. Tá? Então, ao magistrado, ao Ministério Público, o parquê, pegar essa tabelinha e ver quais são os segmentos econômicos que têm doença associada epidemiologicamente. Se tiver associado epidemiologicamente, é acidente de trabalho. Não estando no decreto, ainda assim é epidemiológico. Desembargador Flávio, não é isso? Acho que foi Flávio. Já tem acordo nesse sentido já, tá? E foi contra a Chevrolet, assim, né?
né? Não estava nessa lista aqui, mesmo assim, por estar nesse livrinho amarelo, ele considerou como epidemiológico. Então, pessoal, basicamente é isso aqui, ó. O que é que você espera de doenças de neoplasia para o segmento econômico 10-11? Transtorno de humor, o que é que você espera? É a proporção entre o geral, o trabalhador em geral, e o trabalhador do segmento frigorífico. Essa tabela já está pronta. Então, assim, para a gente, o usuário, é pegar a tabela, tem nexo epidemiológico? Tem. Qual é o indicador de risco? Essa tabela. Basta estar aqui, ó. Vocês não precisam nem entender esses números, tá, pessoal? Se entender é melhor. Mas estando aqui, acredite, tem nexo epidemiológico. Certo? Então, trabalho abate de reses. Olha a diferença aqui, ó. Razão, ó. 64% de excesso de risco, 55% de excesso de risco, 112% de excesso de risco. Né? E assim vai, ó. Isso aqui, ó. 3 vezes mais, ó. Estou nem enxergando. Beleza? Só para vocês entenderem aqui que o NTEP, portanto, é a confirmação de que trabalhar faz bem, ó. 96%, 97,6% dos segmentos econômicos não tem NTEP. Não sei porque essa grita toda com o NTEP, Márcia. Doutora Márcia, desculpa. Não sei porque essa grita toda. Meu amigo, o NTEP está confirmando aquilo que a gente já sabia. Trabalhar faz bem, ué. O NTEP não é um adágio, não é uma coisa contra, é a favor. Ué. Agora, naquelas situações em que a forma que o trabalho se organiza causa adoecimento, o NTEP pegou, que é a tal da rede. Lembra da redinha? Eu quero acabar aqui, não consigo. Aqui está a lei, aqui está o acordo, no debate a gente pode discutir sobre esse acordo, mas ele estendeu a interpretação do epidemiológico para além do que está no decreto, porque, obviamente, pegou o que está na lei, e a lei fala no epidemiológico. E se existe uma indicação epidemiológica, esse livrinho amarelo atesta isso de forma peremptória, ele tem segurança jurídica para dizer, ó, GM, não está na lista do decreto, mas está na lista científica. GM, tendinite e acidente de trabalho. GM, indenize. Finalmente, acabei, Márcia. Acabei. Aqui são os níveis de curva antes e depois do NTEP, né, irmão? Olha aqui. Abril de 2007, ó. Abril de 2007 teve esse ponto aqui, ó. O que era acidentário o que era previdenciário começou a virar acidentário. Resultado, pessoal, passamos de 4% de acidentário para 15%. Quadruplicamos praticamente, né? A partir da introdução do NTEP em abril de 2007. E aqui tem os segmentos econômicos, as doenças por tabela, enfim. Tá? Vocês vão pegar isso aqui. Tá? Eu queria fechar, Márcia. Na última tela, eu não chego lá. Viu aqui a tabelinha? Ai, meu Deus. Novamente, ó. Transtorno do tecido mole. Os homens ficam loucos com essa doença, né? Tecido mole, é tendinite, pessoal. Ô, povo povo da mente poluída. Assim. Qual o segmento econômico que tem transtorno do tecido mole? 10-11, 10-12, 10-13. Tem nexo epidemiológico? Tem. Tem trabalho? É. Quem prova o contrário? A empresa. Só isso, simplesinho. Qual a explicação disso? Não sei. Não cabe ao Estado explicar por que você adoece. Cabe você explicar para o Estado por que você não adoeceu. Percebe? Acabou. Gráfico. Olha a rede. Lembra da historinha? Então, eu fecho aqui. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, pessoal.